Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Land Rider. E hoje estou aqui na Alemanha, em Merzig. E vou fazer aqui uma visita aqui ao Wolfspark Werner Freund. E o que é isto? Isto basicamente não é um santuário, porque não se trata de animais em perigo ou alguma coisa do género, mas trata-se aqui de um parque que tem lobos. Portanto, eu nunca tive oportunidade de ver assim lobos. Não sei se em algum jardim zoológico onde estive, mas não me recordo ter estado assim em contacto com lobos. Então, basicamente, só para vos dar aqui uma visão histórica deste parque. Portanto, um senhor chamado Werner Freund dedicou a sua vida a estudar os lobos, tanto a nível individual como a forma do funcionamento das alcateias, e portanto, acabou por escrever 4 livros. Ele faleceu com 80 e tal anos em 2014. E portanto ele durante grande parte da sua vida viveu com lobos, ou seja, não viveu no meio da floresta com lobos. Tinha uma casa onde tinha lá lobos e dedicava-se ao estudo do seu comportamento e das alcateias. Ele era casado e depois, entretanto, durante a sua vida, em 1977, aqui a cidade de Merzig, portanto, arranjou fundos para o ajudar a criar, para ajudá-lo a criar um sítio com mais espaço, onde ele pudesse ter mais condições até para os animais, tanto para os animais como para ele poder estudar melhor esses mesmos animais. E portanto, o que eu vou fazer é fazer aqui uma visita. É grátis visitar aqui este parque, e portanto vou aproveitar para poder ver portanto, os lobos e mostrar-vos também como é que é isto. Olha aqui um lobo, já aqui uma estátua de um lobo aqui. Ora bem, eu suponho que a entrada seja por aqui. Vou pôr, tem aqui sítio para motas. Vou deixar lá aqui. A entrada é mesmo aqui, onde eu deixei aqui a moto. Já perguntei ali. A entrada é aqui. E portanto não se paga aqui a entrada. Olhem que fotografia fixe de um lobo aqui. Olhem que porreiro. Os lobos têm uma particularidade muito engraçada que eu já via em programas na televisão. É que os lobos, se estiverem, por exemplo, se estiverem virados para a frente, portanto, se estiverem a andar para ali, eles não conseguem virar o pescoço para trás, mantendo o corpo virado para a frente. Portanto, eles para verem, por exemplo, se alguém vem atrás, eles têm que rodar o corpo todo, porque o pescoço deles não tem a capacidade, como nós conseguimos olhar assim para trás, e muitos outros animais, eles não têm essa capacidade. Olha, aqui o Werner Freund, o fundador aqui, o senhor, estão a ver aqui, que se dedicou aqui ao estudo isto está tudo em alemão, não tem em inglês ali em baixo. Portanto, chegou a trabalhar como jardineiro, depois trabalhou na Marinha, nos paraquedistas, no batalhão 262 de Merzig, e a partir de determinada altura da sua idade, ele decidiu dedicar-se aqui ao estudo
dos lobos. Bem, deixa-me ver se eu entendo como é que isto funciona. Timberwolf. Ó, tem ali um sítio para eles beberem água. Deixa eu ver se consigo ver alguma coisa. Eu pensei que isto eram tipo casotas pequenas, mas não. Isto são canis gigantes, para eles estarem mesmo no meio da natureza. Estão a ver aqui a rede? Isto é uma rede gigante. Portanto, caso pensei que eram coisas mais pequenas. Caso está fixe, é um espaço. Isto aqui é um espaço muito grande. Ai, está ali um, olha ali um, branco. Ali ao fundo, no meio das árvores. Estão a ver ali um? Está ali deitado no chão. Ali, branquinho. Também com o calor que está, 30 graus. É natural que eles estejam à sombra. Eu não sei se a câmara vai conseguir filmar alguma coisa de jeito. Parece que tem um focinho mais alongado do que os cães. Assim, ligeiramente mais alongado. Eu queria vê-los em pé. Para ter uma ideia do tamanho deles. Que eles são maiores, são bem maiores do que cães. Estão a ver? Isto assim é um caminho aqui. Mongolish Wolf. O lobo da Mongólia. E tem aqui no mapa a explicar. Mongolian Wolves vivem em grandes partes dos Himalaias, Caxemira e no noroeste da China até à Mongólia. Parece que tem o pelo tipo os pastores alemães, pastor alemão, aqueles mais clarinhos. Eu estou aqui a fazer também uma experiência com a câmara. Meti em 60 frames, como estou aqui a andar a pé, que é para não dar aquele efeito de, estão a ver, para andar para cima e para baixo enquanto ando. E quando eu estou com 30 frames por segundo, depois quando estou a editar o vídeo, noto que nota-se muito o abanar do caminhar. E eu acho que com 60 frames, assim como eu estou, com o vídeo que vai ficar melhor e não se vai notar tanto a câmera a oscilar para cima e para baixo enquanto eu ando. Vamos a ver. É que isto é mesmo grande. Fogo. O lobo da Lituânia. Vamos ver ali no mapa. E vê-los. Vê-los é que é o caraças. Tem ali sempre sítios para eles beberem água aqui. Estão a ver ali, uma coisa para eles beberem água. Mas isto eu temo que por causa do calor que está hoje... Ai, está aqui um, olha aqui um. Deixa-me apanhá-lo num instante. Olha aqui um. Olha, dois. Um deitado e um em pé. Está-se a coçar na rede. Estão a ver ali a rede cheia de pelo, onde ele está a passar agora. E eles coçam-se aqui para coçar o corpo. E está outro deitado ali no chão. Olha o gajo a olhar. Por acaso este não é assim muito grande. Sinceramente. Mas nota-se que tem o focinho mais... Nota-se que tem o focinho mais alongado do que um cão normal. Olha, o Polar Wolf. O lobo polar. São aqueles mesmo brancos. Estão a ver aqui? Polar Wolf.
Ó, tem o bebedouro aqui. Então, ai, está ali um a andar, olha. Está ali em cima um. Parece-me ser grande. Olha, deixa cá ver se eu apanho. Está ali atrás daquela árvore. Só que eles devem estar... Com esta temperatura deve ser um martírio para eles. São aqui estes lobos do Ártico. Está ali o gajo, olha. Está ali a coçar-se na árvore. Ó, está a coçar ali o focinho na árvore. Deixa eu ver se vos consigo mostrar. Ah, eles têm esguichos aqui para os refrescar. Está um deitado aqui, branco, e está um ali atrás da árvore, aqui. Estão a ver ali o focinho dele. Deixa eu ver se... Olha que fixe, eles têm aqui esguichos de água para refrescar os animais. Porreiro. Deixa eu ver se eu consigo apanhar. Eu consigo vê-lo bem, só que não sei se depois aqui na câmara, ao filmar... Olha ele a sair atrás da árvore, ali atrás. Estão a vê-lo? Ó, deitou-se agora ali no chão. Agora acho que ficou filmado. Este deve ser o jeep que eles andam aqui a fazer as manutenções. É um jeep aqui do parque. Existe uma apresentação todos os primeiros domingos do mês às 4 da tarde com os gerentes aqui do parque. Só falam em inglês. Ou seja, devem levar as pessoas por aqui por uma portanto como é que se diz, uma guide tour mais completa. Isto é melhor vir aqui em setembro ou outubro, com a temperatura mais amena, que isto realmente é muito diferente. Estão a ver aqui esta parte? Isto é sempre a subir, por ali acima, cheio de árvores, que é para tentar que eles fiquem o mais possível no ambiente natural deles. É bem melhor do que ter, não é? Dentro assim, dentro. Olha, estou a ver ali um bocado tipo de costelas de comida que ficou ali, deles terem comido. Isto também deve ser não, com certeza, é uma organização sem fins lucrativos. A única coisa que vendem é livros. O homem escreveu 4 livros, tudo relacionado com lobos. E portanto, sendo que isto é uma entrada livre, isto deve ter uns custos ainda consideráveis, não é? Só em alimentação, diariamente, não deve ser brincadeira nenhuma, não é? Porque estes animais, os lobos, comem bastante e portanto isto obrigatoriamente tem que ser subsidiado aqui pela cidade de Merzig ou até pelo governo ou qualquer coisa do género para manter aqui isto ativo, não é? E já viram que aqui, ó, estas redes e tudo, construir isto é um balúrdio, não é? Só ver aqui uma última vez se consigo ver. E eu não, porque eu conseguia ver se vos consigo mostrar o lobo polar melhor um bocado, se ele estiver mais cá em baixo um bocadinho, porque eu não tenho a certeza. Claro que ao olhar aqui para o ecrã da câmara está tudo muito compilado, não é? A imagem neste quadradinho, mas depois se calhar ao editar até se consegue ver bem tudo o que eu filmei. Mas vou só tentar passar outra vez, a ver se consigo filmar melhor. Porque eu acho que aqueles primeiros que eu via, que estavam próximos, que a câmara captou muito bem. Ainda por cima estava a filmar à sombra. Tenho quase a certeza que filmou bem. Agora este aqui, não tenho bem a certeza. Eu não sei quantos lobos é que eles têm no total aqui. Mas eu penso que eles continuam a seguir aqui o projeto do Werner Freund, para estudar o lobo e o seu comportamento e etc. E acaba por ser bom, não é? Acaba por ser um contributo. Que eu tenho ideia que as alcateias, o funcionamento das alcateias é das coisas mais complexas
que existe. Portanto, a forma como eles se organizam, tenho ideia que é bastante complexo, tendo em conta o resto do reino animal. É aqui que eles estão. Olha, um está ali a dormir, já está aqui mais próximo. Estão a ver ali uma mancha branca? Aqui está ali deitado. Olha aqui um, aqui a olhar para mim. Olha aqui um. Estão a ver aqui perto? Olha. Aqui, deitado, aqui a olhar. Ele a mexer as orelhas, a captar o som. É mesmo branquinho. Deixa eu ver se a câmera, se consigo filmar melhor assim. Não, mas é bom ver que aqui que as condições, uma pessoa anda aqui é tudo limpinho, tudo em condições, e tem aqui, apesar de terem, uma das críticas que muitas vezes se faz é, por exemplo, ter aqueles ursos polares, não é? Nos jardins zoológicos, que são animais que precisam de temperaturas sempre muito baixas, ou até aquelas pessoas que têm huskies em casa, não é? Portanto, aqui há tempos eu lembro-me que havia aí pessoas a falar que é uma estupidez as pessoas terem cães da raça husky, porque são animais que precisam, não é, estas temperaturas de verão, seja em Portugal ou aqui na Europa, não são temperaturas que os cães suportem bem, e portanto os animais acabam por sofrer com isso. Mas contudo aqui eu vejo que eles têm vários dispositivos em que em dias como este, que já estão aqui 30 graus, como eu já disse, são 11h30 da manhã e já estão 30 ou 30 e poucos graus, tem aqui vários dispositivos de água para os animais poderem refrescar e pelo menos não sofrerem tanto. E pronto, pessoal, olhem, é uma coisa diferente. Eu muito honestamente, eu nunca tinha visto assim lobos ao vivo, e portanto para mim até acabou por ser uma experiência engraçada. Por um lado contava ver mais, mas o que vi já foi suficiente, e é uma coisa porreira até para trazer as crianças aqui, por exemplo. Acho que é uma atividade para vir passar aqui um dia não, uma manhã ou uma tarde, nas calmas, que as crianças também gostam sempre assim normalmente gostam de ir a jardins zoológicos e de ver animais. Aqui é só mesmo relacionado com lobos, e portanto desligou-se de repente. Foi que esquisito. E estava a dizer que espero que este centro de acolhimento de lobos e de estudo que continue por muitos anos, porque realmente é uma coisa engraçada. Isto fica a cerca de, sei lá, 80 km do Luxemburgo, mais ou menos, mas é fixe, sim senhor. Pronto, pessoal, olhem, espero que tenham gostado. A câmara está-se sempre a desligar porque diz que está muito quente, e portanto deve ser um modo de proteção dela para não deixar estragar. Portanto já tenho ideia do calor que está aqui. A própria máquina está-se a desligar automaticamente, a dar aviso que está muito quente. Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.